9 homens mascarados, um som que parece cuspir caos e shows que mais parecem rituais de exorcismo. Slipknot é mais do que uma banda, é uma entidade que desafia os limites entre arte, agressividade e insanidade. Mas por que eles se escondem por trás de máscaras grotescas? O que tem por trás de tanta raiva, dor, violência sonora? Como um grupo vindo do interior conservador dos Estados Unidos se transformou em uma das maiores bandas de metal do planeta? Isso sem nunca abrir mão do peso, da estética bizarra e da intensidade quase insuportável. Slipknot sempre foi sobre extremos. De Joey Jordison, o prodígio que ajudou a criar a identidade sonora da banda, até Eloy Casagrande, o monstro brasileiro das baquetas que hoje assume o trono da bateria com orgulho e brutalidade. Sim, Slipknot tem sangue brasileiro. Isso é motivo de orgulho nacional. Hoje você vai mergulhar na história sombria e fascinante dessa grande banda americana. Uma trajetória marcada por tragédias, brigas, genialidade, superação, uma conexão visceral com milhões de fãs ao redor do mundo. Porque entender o Slipknot é mais do que entender uma banda. É encarar o caos e encontrar sentido nele. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal História da Gente. Aqui nós contamos histórias incríveis de pessoas reais. Se você gosta de conteúdos como esse, peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdos como esse aqui para vocês. Antes da fama só havia frio. Des Moines, Iowa, uma cidade pacata, conservadora no coração dos Estados Unidos. Parecia ser o último lugar onde ia nascer uma revolução musical. Mas foi justamente naquele cenário monótono, sufocante, ignorado pela indústria, que surgiu o Slipknot. A ideia era muito simples e desesperadora: fazer barulho suficiente para o mundo inteiro ouvir. E não só com música, mas com fúria, com presença, com algo que ninguém ousava tentar. No início dos anos 90, músicos locais começaram a se reunir em garagens e porões, cada um frustrado com limites impostos pelas bandas tradicionais. E assim começaram as primeiras formações que, com o tempo, dariam origem ao Slipknot. Sean Crahan, o clown, era o cérebro visual e caótico do grupo. Paul Gray, o baixista, era o coração musical. Então veio Joey Jordison, um jovem baterista autodidata, tímido, mas explosivo. Seu estilo técnico e agressivo deu um pulso exato para o som da banda. Era como se cada batida fosse uma martelada contra o tédio da cidade. A formação ainda era instável, com músicos entrando e saindo, mas uma coisa era certa: ninguém queria seguir as regras. Quando surgiu a ideia de máscaras e dos números, não foi só um golpe de marketing, foi uma filosofia. Os integrantes deixavam seus nomes, seus rostos e os seus egos do lado de fora. Dentro da banda, eles eram apenas parte de algo muito maior, um coletivo monstruoso que cuspia caos e dor. Slipknot não queria fama, ele queria impacto. Queriam que as pessoas se lembrassem, que sentissem, que se assustassem. O som era brutal, dissoante e muitas vezes incompreensível para a crítica, mas no underground a lenda crescia. Cada show era uma guerra, cada integrante era um soldado do barulho. A cidade começou a prestar atenção. A indústria ainda não. Mas ali no silêncio, congelado de Iowa, estava se formando um dos projetos mais insanos, perigosos e autênticos que o metal moderno já ouviu. E ninguém estava pronto para o que viria. Se tem uma imagem que define o Slipknot, são as máscaras. E não se trata só de fantasia ou choque gratuito. As máscaras são a alma visual da banda. Cada uma representa a psique de quem a usa, traumas, medos, distúrbios, fúrias internas. Cada álbum eles evoluem, mudam de forma, de cor, de textura, como se cada fase da banda fosse um novo pesadelo. A ideia não era só esconder os rostos, era eliminar o ego, permitir que a performance falasse mais alto que a vaidade. Ao se tornarem criaturas anônimas, os integrantes do Slipknot deixavam de ser indivíduos, eles viravam parte de um monstro coletivo. Cada membro da banda é identificado por um número, de 0 a 8. Corey Taylor, o vocalista principal, é o número 8. Sean Crahan, o clown, é o 6. Joey Jordison
O lendário baterista original era o número 1. Essa numeração ela não era hierárquica, mas sim simbólica. Eles não queriam ser vistos como estrelas, mas sim como uma entidade. As máscaras também criaram um culto visual. Nos shows, fãs passaram a imitá-las. Elas viraram identidade, protesto e escudo. Para muitos, usar a máscara do Slipknot era se permitir ser quem eles realmente são, sem medo de julgamento. Era mostrar a própria dor de forma crua e artística. As apresentações ao vivo tornaram-se lendas. Shows violentos, intensos, com pirotecnia, sangue falso, destruição de equipamentos, stage dives brutais e momentos de silêncio que explodiam em caos. Não era só um show, era um ritual de purgação, um espaço onde a dor coletiva encontrava catarse. O palco virava uma arena onde demônios internos eram libertos. A estética do Slipknot influenciou gerações de bandas e filmes de terror, de cosplays a capas de álbuns. Mais do que visual, as máscaras se tornaram uma filosofia, uma expressão máxima de vulnerabilidade convertida em arte. Eles não usavam máscaras para esconder, eles usavam para revelar o que o mundo inteiro tenta disfarçar, o caos que existe dentro de todos nós. Em 1999, o mundo finalmente conheceu o Slipknot. Seu álbum de estreia, auto-intitulado, lançado pela Roadrunner Records e também produzido por Ross Robinson, conhecido por trabalhar com bandas como Korn e Sepultura, era uma bomba sonora que ninguém esperava. Era barulhento, obscuro e caótico, incrivelmente técnico também. Logo, na primeira audição era impossível ignorar faixas como Wait and Bleed, Spit It Out, Eyeless e Surfacing. A voz de Corey Taylor transitava entre melodia e fúria em segundos. Os riffs de guitarra pareciam serra elétrica e a percussão era quase tribal, uma parede de som comandada por Joey Jordison na bateria, reforçada por Sean Crahan e Chris Fenn nas percussões. O resultado era um massacre sonoro milimetricamente controlado. O vídeo de Wait and Bleed, com as máscaras aterrorizantes e cortes frenéticos, começou a rodar na MTV. Era tudo que o metal e o rock mainstream não estavam preparados para ver. Em pouco tempo, Slipknot deixou de ser uma lenda do underground para se tornar manchete no mundo inteiro. A crítica especializada hesitou, como sempre faz diante do que não entende, mas o público respondeu com paixão. Jovens que se sentiam perdidos, sufocados pelo mundo normal, encontraram no Slipknot um espelho. Aquelas letras falavam sobre confusão, raiva, culpa, angústia, e faziam sem filtros. Era como se finalmente alguém estivesse gritando aquilo que muitos não sabiam expressar. O álbum vendeu mais de 2 milhões de cópias nos Estados Unidos, um feito surreal para a banda tão extrema. Eles entraram direto nos principais festivais de metal, incluindo o Ozzfest, onde as suas performances caóticas viraram lenda. Cadeiras voavam, baterias pegavam fogo, os integrantes se jogavam no público. Mas talvez o mais impressionante fosse o seguinte: mesmo com toda a brutalidade, tinha coerência, tinha musicalidade. O Slipknot não era apenas barulho, era barulho com intenção, era caos com inteligência. A indústria musical que inicialmente rejeitou o Slipknot agora precisava lidar com eles, porque não era só uma banda passageira, era um movimento. Isso era só o começo. Após estourar o primeiro álbum, Slipknot começou a escalar rapidamente rumo ao topo do metal mundial. Em 2001, eles lançaram Iowa, um disco mais escuro, mais violento e mais perturbador. A faixa de abertura já deixava tudo claro: People equals shit. A banda parecia cuspir ódio puro, mas de forma controlada e canalizada. Era um retrato cru da dor coletiva, da raiva deprimida, da insanidade como linguagem. Iowa foi um sucesso entre os fãs, mas destrutivo nos bastidores. Os integrantes estavam mergulhados em uma espiral de vícios, brigas internas, saúde mental instável e uma agenda insana de turnês. A máscara estava intacta no palco, mas por trás dela, cada um lutava contra os seus próprios demônios. Em 2004, o lançamento do volume 3 de Subliminal Verses marcou uma virada artística. O álbum trouxe uma abordagem mais melódica e variada, com clássicos como Duality, Vermilion e Before I Forget. Pela primeira vez, o Slipknot mostrava que sabia ser acessível, sem perder a identidade. No entanto, o que vinha crescendo por dentro não podia ser ignorado por muito tempo. Joey Jordison, um dos membros fundadores, era amplamente considerado um dos bateristas mais talentosos da história do metal. Seu estilo técnico, veloz e criativo era uma das colunas da sonoridade do Slipknot. Em 2013, a sua saída repentina chocou o mundo. A banda divulgou um comunicado seco, sem detalhes.
Joey se manteve em silêncio até revelar anos depois que ele sofria de mielite transversa, que é uma condição neurológica rara que paralisou temporariamente as suas pernas. Ele foi afastado, mas não por escolha, mas por incapacidade física. Em 2021 veio o golpe mais duro. Joey Jordison faleceu aos 46 anos de idade. A notícia devastou os fãs e os membros da banda. E apesar dos conflitos antigos, havia respeito, amor e uma história compartilhada. Joey não era só um baterista, ele era um pilar, um irmão. A sua morte deixou um buraco que nem o som ensurdecedor do Slipknot podia preencher. E o luto só estava começando. Bom, antes da perda de Joey Jordison, Slipknot já tinha enfrentado uma das tragédias mais profundas da sua história. Em maio de 2010, Paul Gray, baixista e fundador e alma emocional da banda, foi encontrado morto em um quarto de hotel. A causa? Overdose acidental de morfina e fentanil. A morte de Paul foi como perder um coração. Ele era o elo que conectava os integrantes, aquele que mediava conflitos e mantinha a banda unida, mesmo nos momentos mais sombrios. Seu desaparecimento mergulhou o Slipknot em silêncio. Os shows foram cancelados, entrevistas evitadas. Pela primeira vez, o futuro parecia incerto. Durante um tributo emocionante, os membros da banda subiram no palco sem máscaras. Uma cena inédita, crua e vulnerável. Era um luto que ultrapassava a estética, era uma dor real. Mas o Slipknot sempre foi sobre transformar dor em arte. Em 2014, eles lançaram The Great Chapter, um álbum visceral construído com feridas abertas. Faixas como Skeptic e Goodbye não esconde a tristeza, pelo contrário, abraçam. Era uma carta de despedida, um grito de luto, mas também um manifesto de sobrevivência. A perda de Joey Jordison em 2021 só reacendeu o luto. Embora ele já estivesse fora da banda, sua morte foi um golpe irreparável. Joey não era só um baterista, ele era parte do DNA do Slipknot. Seu talento, carisma, intensidade deixaram uma marca eterna. Depois da sua saída, Jay Weinberg assumiu a bateria e manteve a fúria intacta por quase uma década. Mas em 2023, a banda anunciou a saída repentina, mais um capítulo de transição. Foi aí que surgiu uma nova esperança, quando em 2024 o Slipknot revelou seu novo baterista, o brasileiro Eloy Casagrande, que é ex-Sepultura, prodígio brasileiro conhecido pela sua técnica absurda e força brutal. O Eloy traz sangue novo, energia renovada e uma conexão direta com a raiz selvagem do metal. A sua entrada representa mais do que uma substituição, é um renascimento, uma nova era nascendo das cinzas e da tragédia. Porque no final, o Slipknot ele sempre encontra um jeito de transformar a morte em música. Slipknot nunca foi só uma banda, ele sempre foi algo mais visceral, mais instintivo, uma catarse coletiva onde milhões gritam as dores que não conseguem nomear. O que os Novos Mascarados criaram não foi só música, foi uma linguagem para os marginalizados, foi um refúgio para os perturbados, um grito para quem vive em silêncio. Ao longo de mais de 2 décadas, o Slipknot moldou o metal moderno. A sua mistura de percussão tribal, guitarras cortantes, letras brutais e vocais que variam entre sussurros e gritos criam uma sonoridade única. Eles influenciaram dezenas de bandas, de novos nomes do metalcore até artistas do hip hop alternativo. Ninguém sai ileso depois de ouvir Slipknot. A estética, máscara, uniforme, números virou marca registrada. E mais do que isso, virou uma armadura emocional. Cada mudança de máscara reflete uma nova fase interna, uma nova batalha travada. Não é marketing, é um símbolo, é uma arte viva. Mas talvez o maior legado da banda seja o que eles fizeram com seus fãs, os famosos Maggots. Não são só seguidores, eles são parte da família, uma legião global que vê no Slipknot não só entretenimento, mas identificação. É gente que se viu nas letras, que chorou ouvindo Snuff, que explodiu com Duality, que se sentiu visto pela primeira vez. Em um mundo que tenta calar o que é diferente, o Slipknot grita. Grita por quem não tem voz. E ao fazer isso, ensinou uma geração que até os sentimentos mais sombrios podem ser transformados em arte poderosa, por que não? Internamente, mesmo com todas as brigas, perdas e crises, existe um senso de irmandade. Eles começaram com um bando de outsiders no meio oeste americano e construíram juntos o Império Sonoro. Um grupo que enterrou amigos, enfrentou doenças, perdeu membros, mas se recusou a parar. Eles erraram, eles se reinventaram e continuaram. Hoje o Slipknot é mais do que uma banda de metal, é uma entidade cultural, um fenômeno que mistura música, arte, teatro e resistência,
Um lembrete de que a raiva ela tem utilidade, que o sofrimento ele pode ser canalizado, que o caos, quando organizado, pode ser devastador e belo ao mesmo tempo. Eles não vieram para agradar, eles vieram para transformar. O Slipknot é uma ferida aberta que se recusou a cicatrizar. E ao fazer isso, ele permitiu que milhões encontrassem consolo na própria dor. Não é uma banda feita para todos e nunca quis ser. Desde o começo, o objetivo não era a aceitação, era muito mais expressão, era confronto, gritar aquilo que ninguém mais ousava dizer. Ao longo de mais de 25 anos, eles enfrentaram perdas irreparáveis, transformações drásticas e dores que teriam destruído qualquer outro grupo. Mas eles continuaram aqui fazendo show, e não por marketing, por fama, mas porque eles precisavam. Porque para eles, subir no palco e vestir a máscara é uma forma de sobrevivência. Cada número, cada uniforme, cada cicatriz, tudo tem um significado. Para o Slipknot, a música sempre foi um ritual de exorcismo, um espaço sagrado onde a dor e a arte colidem em um espetáculo devastador, onde cada nota grita pelas dores do mundo. A morte de Paul Gray e Joe Jordison deixou marcas que nunca vão desaparecer, mas também reforçam algo que sempre teve no centro do Slipknot: resiliência. Mesmo mutilados, eles se reconstruíram e seguiram. E a entrada do brasileiro do coração, Eloy Casagrande, prodígio brasileiro vindo do Sepultura, não é só uma fase, é uma afirmação. O Slipknot está mais vivo do que nunca. O Eloy traz não só uma técnica, mas sangue novo, força, pressão, energia crua que alimenta a besta. E os Maggots, os fãs, continuam lá, nos shows, nas redes, nas lágrimas, nas tatuagens, nos quartos escuros, onde a música da banda serve de alívio. São mais do que fãs, eles também são parte da história. Hoje o Slipknot ele representa algo que vai além do metal. Representa resistência emocional, representa a coragem de ser imperfeito, insano e real. Se essa jornada brutal e honesta te tocou, curte esse vídeo aqui, compartilhe com outros Maggots e fãs do Slipknot e se inscreva aqui no canal, porque por trás da máscara, por trás da raiva sempre tem algo mais poderoso, a necessidade humana de ser ouvido.